Olá pessoal, sejam bem-vindos à unidade 4 do módulo Multimídia Educacional e Ferramentas de Autoria. Nessa unidade a gente vai trabalhar com os objetos de aprendizagem e ferramentas de autoria para a construção desses objetos de aprendizagem. Como nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o exemplo da ferramenta de autoria Pharma, ou seja, como construir objetos de aprendizagem com a ferramenta de autoria Pharma. Os objetos de aprendizagem também são chamados de OA. A gente tem várias definições para objetos de aprendizagem, mas não tem uma definição única para eles. Alguns autores dizem que um OA é qualquer material digital, como por exemplo textos, animações, vídeos, imagens, aplicações, páginas web de forma isolada ou em combinação com fins educacionais. Outros ainda complementam que um OA pode ser qualquer material, desde que seja utilizado com fins educativos e embasamento pedagógico. Segundo a I3E, ela define um OA como uma entidade que possa ser utilizada, reutilizada ou referenciada durante o aprendizado apoiado por alguma tecnologia. Tem duas outras definições. Segundo Monteiro, 2009, ele diz que os objetos de aprendizagem são capazes de integrar diversas mídias, tais como texto, animação, vídeo, áudio, entre outras. Desta forma, o desenvolvimento desses tipos de aplicativo tem o intuito de favorecer, da melhor forma, o desenvolvimento cognitivo do aprendiz. Já Sampaio e Souza, 2007, eles destacam que os OAs são recursos didáticos interativos que possibilitam a utilização de recursos visuais para explicar determinado assunto por meio de simulações ou experiências práticas, estimulando desta forma a vivência de situações e a solução de problemas em que o aluno, com apenas a utilização dos livros didáticos, não teria contato. Então, na verdade, tem diversas definições para O. De uma maneira geral, um objeto de aprendizagem é algum tipo de recurso que promova a interação do aprendiz para o seu aprendizado. Nessa unidade, então, como falei, a gente vai ver a ferramenta de autoria Pharma. Pharma, na verdade, é a ferramenta de autoria para a remediação de erros com mobilidade na aprendizagem. Então, é uma ferramenta de autoria online, você não precisa de nenhum tipo de instalação para usar ela, e ela promove também ela fornece alguns mecanismos para você trabalhar com os erros dos aprendizes. Então, ela é destinada ao desenvolvimento de OAs para o ensino de matemáticas e áreas afins. Na verdade, você pode usar ela para criar exercícios que tenham resposta a qualquer tipo de expressão aritmética ou algébrica. Permite a edição de vídeos, sons, imagens e texto. Permite também construir exercícios práticos que quando o aprendiz comete erros, você pode sugerir algumas dicas para ele. Também permite acessar os erros dos aprendizes. Então, a ideia aqui seria o professor também poder analisar os erros dos aprendizes e os aprendizes também refletir sobre suas ações no software. E também permite a troca remota de mensagem entre os aprendizes e professores sobre seus erros e acertos nos exercícios propostos. Então, vamos ver como que é a ferramenta Pharma. Para acessar a ferramenta Pharma, vocês vão na barra de endereço do seu navegador, pharma.educacional.mat.br, e vão acessar a página inicial da Pharma. Aqui tem o guia do professor, um exemplo de um OA criado com a Pharma e outras informações. Sugiro que vocês usem o Chrome para acessar a Pharma ou o Firefox. Então, primeiramente, vocês vão se registrar na Pharma, com seu nome, e-mail e uma senha. Vocês podem entrar na Pharma, eu já me registrei, então vou entrar com o meu usuário e minha senha. A primeira coisa que vocês vão ver é que tem várias opções do lado esquerdo. A primeira delas permite que você veja alguns objetos de aprendizagem criados com a Pharma. Vamos ver um deles. Vou pegar aqui o Pitágoras. Esse objeto de aprendizagem tem o objetivo de trabalhar com teoremas de Pitágoras. Então aqui os objetos criados com a Pharma, eles são compostos de introduções seguido de exercício. Então, primeiramente eu tenho algumas introduções, posso navegar por essas introduções e até chegar num exercício.
Um exercício é composto de várias questões, de acordo com como o professor achar necessário. Por exemplo, aqui nesse exercício a gente tem uma torre A, uma torre B, e tem um ciclista que deseja atravessar de uma torre a outra por um cabo de aço. Então aqui é dado as medidas da torre A, da torre B e a distância entre as torres e pede-se para calcular qual que é o comprimento do cabo de água necessário de uma torre a outra. Então uma primeira pergunta, só poderia colocar quais são as medidas necessárias para o cálculo, quais são as medidas torre A, torre B, a distância entre as torres. Então isso visa uma resolução um pouco mais passo a passo. Então para responder, o aprendiz deve clicar nesse quadrado branco, então ele vai responder com 25, 15 e 40. O sistema vai avaliar a resposta do aluno e, de acordo com as informações cadastradas pelo professor, a resposta está correta. Caso o aluno se engane, o sistema também fornece algumas dicas sobre o erro do aprendiz na tentativa de fazer com que ele acerte numa próxima tentativa. Essas dicas são previamente cadastradas pelo professor. Então aqui tem um exemplo de respostas mais simples, mas eu posso ter respostas um pouco mais elaboradas, como por exemplo, qual é o teorema aplicado ao problema? Você vai ter que entrar com o teorema de Pitágoras. Seria A elevado ao quadrado, igual, aí teria que diminuir 25 de 15, então 10 elevado ao quadrado, mais 40 elevado ao quadrado. Vou enviar, o sistema vai avaliar e dar como resposta correta. Posso ter algumas variações também, por exemplo, aqui eu poderia colocar 1600 ao invés de 40 elevado ao quadrado. O sistema também consideraria como correto. Bom, como que eu faço para criar os objetos de aprendizagem com o Farm? Primeiramente, você vai vir aqui nos meus objetos de aprendizagem, e tem a opção criar objetos de aprendizagem. O primeiro passo do objeto de aprendizagem é definir o nome, uma descrição. E tem essa opção que é publicar, que você deve marcar ela quando você quer deixar disponível para usar esse objeto nas turmas que você criar e também para que os outros possam visualizar teu objeto de aprendizagem. Vou criar o exemplo 1, uma descrição exemplo, só para a gente mostrar o processo. Criando o objeto de aprendizagem, vou definir as introduções. Posso criar uma nova introdução, que também vai ser composta por um título. Aí você pode definir um conteúdo para essa introdução, que tem várias opções de formatação para esse conteúdo. Colocar só um texto qualquer. E você também marca a opção de publicar. Aí você pode criar várias introduções conforme achar o necessário. Aí para criar os exercícios, também vem aqui nos objetos de aprendizagem, exercícios, criar exercício. Primeiro você vai definir o título do enunciado, o enunciado 1, uma descrição para esse enunciado também, enunciado 1, uma descrição bem simples, e marca um publicar. Depois que você criou esse exercício, você vai criar as suas questões. Você pode criar quantas questões achar necessário. Vou criar uma questão. Questão 1. Vou colocar uma informação qualquer aqui. Por exemplo, qual é o valor de x, sabendo que x mais 2 é igual a 10. Aí você poderia colocar resposta 8, por exemplo. E publicar, marcar publicar para ficar disponível. Salva essa opção. Já pode testar sua questão pelo teclado virtual. Então a resposta seria 8, enviei. Se uma resposta incorreta. E aí eu poderia também colocar algumas dicas. Criar uma nova dica de acordo com o número de tentativas sem sucesso. Vou colocar aqui 2 tentativas de sucesso. Vou escrever uma dica para ele. Ó. Revise os conceitos vistos em sala. Salvar.
E aí a gente pode testar a dica também. Como a gente já tinha um erro, vou fazer mais um erro, vai ser o segundo, então a dica vai ser mostrada. Por fim, você pode ver a versão final do seu objeto de aprendizagem, clicando em visualizar o. Aqui tem as introduções e os exercícios. E aqui você também poderia testar o seu exercício. Para aplicar objetos de aprendizagem, você deve primeiro criar uma turma, vincular a essa turma objeto de aprendizagem, então falar para os seus alunos se registrarem na Pharma e se matricularem nessa turma. Então na turma você vai definir um nome, turma exemplo e um código. Esse código você vai fornecer para os alunos acessar a sua turma, se cadastrar nela. Aí vai selecionar os objetos que deseja cadastrar na turma. Seus alunos vão vir aqui no que estou matriculado, nesse link que estou matriculado, vão ver as turmas disponíveis e vão se cadastrar na turma que você criou. Já tem uma turma cadastrada, então vou mostrar por meio dela o acesso ao ON. Então vem aqui acesso desse objeto de aprendizagem. Ele também é o mesmo padrão que a gente falou, introduções seguidas de exercícios. E aí que eu já tenho algumas respostas que eu trabalhei antes com esse objeto de aprendizagem. Mas digamos que eu vou tentar responder de novo, que está errado. Então venho aqui e acerto essa questão. Então beleza. E aqui eu venho na questão número 2, qual é a medida dos catetos indicados na figura. Então eu quero saber a medida de A e de B. Então seria, digamos que eu achasse que fosse 25 e 40. Resposta, enviaria a resposta. Está errado, ele vai dizer aqui uma dica cadastrada pelo professor. E eu vejo que eu esqueci de cadastrar, fazer a subtração da altura das torres. Então, mando a resposta e agora está certo. Uma coisa interessante no Pharma é que tanto os aprendizes quanto os professores podem acessar os erros e também os acertos dos aprendizes. Por exemplo, aqui eu posso vir e visualizar exatamente o meu erro, o último erro que a gente cometeu. A gente colocou 25 e 40 como resposta. Eu tenho algumas informações do erro e posso deixar alguns comentários nesse erro. Então a ideia é o professor vir, visualizar o erro do aprendiz e ajudar ele, dando algumas dicas de como ele vai se recuperar desse erro. Também os outros aprendizes podem acessar os seus erros, mas você não é identificado apenas seus erros. A ideia é que os aprendizes também ajudem a solucionar esses erros. E também você pode ver os erros da turma que você criou. Como já não tem nenhum aluno cadastrado, não vai aparecer nenhum erro. Então, pessoal, vocês viram a ferramenta de autoria Pharma. Nessa unidade, vocês vão desenvolver um objeto de aprendizagem com essa ferramenta e também ter a oportunidade de aplicar esse objeto com alguns alunos que vocês tenham contato. Então, espero que vocês tenham gostado desse módulo e desejo para vocês ótimos estudos.